Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. David Wilkerson, a vida de renúncia. Os cristãos atualmente ouvem muito a respeito da vida de renúncia. Mas o que isto significa exatamente? A vida de renúncia é o ato de devolver a Jesus a vida que ele lhe concedeu. É abandonar o controle, os direitos, o poder, a direção, tudo o que você faz e diz. É entregar totalmente a vida em suas mãos, para que ele a conduza como quiser. Eu me pergunto, onde estes santos conseguiram a autoridade espiritual e o vigor para fazerem tudo o que fizeram? Eles eram um outro tipo de gente, servos de um tipo totalmente diferente daqueles que vemos hoje na igreja. Eu simplesmente não consigo me ver relacionado a eles e ao seu caminhar. Sei que não sou totalmente do tipo deles e não conheço um único cristão que seja. O próprio Jesus viveu uma vida de renúncia. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Eu não procuro a minha própria glória. 8,50. Cristo nunca fez algo da própria vontade. Ele nunca deu um passo, nem disse uma palavra, sem ser instruído pelo Pai. Eu nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, porque faço sempre o que lhe agrada. João 8, 28 e 29. A submissão total de Jesus ao Pai é um exemplo de como todos nós deveríamos viver. Você pode dizer, Jesus era Deus na forma humana, sua vida estava entregue antes mesmo de vir à terra, mas a vida de renúncia não é imposta a ninguém, incluindo Jesus. Cristo renunciou estas palavras sendo um homem de carne e osso. Afinal, ele veio ao mundo não para viver como Deus, mas como ser humano. Ele viveu a vida do mesmo modo que nós, e como nós, tinha vontade própria. Ele optou por entregar esta vontade totalmente ao Pai. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. João 10, 17 e 18. Jesus estava nos dizendo, não se enganem, esse ato de autoentrega está totalmente sob a minha vontade. Estou optando por dar a minha vida e não estou fazendo isto porque alguém me disse para fazê-lo. Ninguém está tomando a minha vida de mim. Meu Pai me deu o direito e o privilégio de entregá-la. Ele também deu a opção de eu passar de mim este cálice e evitar a cruz. Mas escolho fazê-lo por amor e completa submissão a Ele. Nosso Pai Celeste deu a todos nós este mesmo direito, o privilégio de escolhermos uma vida de renúncia. Ninguém é forçado a abrir mão de sua vida para Deus. Nosso Senhor não nos faz sacrificar nossa vontade, devolvendo-lhe nossas vidas. Ele nos oferece livremente uma terra prometida, cheia de leite, mel e frutas, mas podemos optar por não entrar neste lugar de piedade. A verdade é que podemos ter tanto de Cristo quanto quisermos. Podemos nos aprofundar nele
o quanto optarmos, vivendo plenamente segundo sua palavra e direção. O apóstolo Paulo sabia disso e escolheu seguir o exemplo de Jesus, o de uma vida de submissão total. Paulo tinha sido no passado uma pessoa que odiava Jesus, um perseguidor de cristãos, convencido da própria justiça. Ele mesmo afirmou que literalmente respirava ódio contra os seguidores de Cristo. Também era um homem muito obstinado e ambicioso. Paulo era bem instruído, tendo sido ensinado pelos melhores mestres da época, e era fariseu entre os mais zelosos líderes religiosos judeus. Desde o princípio, Paulo estava em ascensão a caminho do sucesso. Ele tinha a aceitação da ordem religiosa da época e tinha uma clara missão com recomendações de seus superiores. Na verdade, ele tinha sua vida toda planejada, sabendo exatamente aonde estava indo. Paulo estava confiante de estar fazendo a vontade de Deus. Mas o Senhor tomou este homem que venceu por si próprio, obstinado, independente, e o transformou num ardente exemplo da vida de renúncia. Paulo tornou-se uma das pessoas mais dependentes, plenas e conduzidas por Deus de toda a história. Em verdade, Paulo declara que a sua vida é um modelo para todos que quiserem viver inteiramente entregues a Cristo. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. 1 Timóteo 1,16. O apóstolo estava dizendo: se você quer saber quanto custa viver uma vida de renúncia, veja a minha. Você determinou em seu coração ir mais fundo com Jesus? Aqui está o que você poderá ter que suportar. Paulo sabia que poucos estariam dispostos a seguir seu exemplo, mas a sua vida é um modelo para todos que escolherem a vida de renúncia integral. O caminho da renúncia começa com Deus, nos levando a uma sensação de total fragilidade. Deus inicia o processo nos fazendo cair do alto do cavalo. Para Paulo, isto aconteceu literalmente. Ele estava indo seguro de si em direção a Damasco quando uma luz ofuscante veio do céu. Paulo foi derrubado ao chão trêmulo. Então uma voz falou do céu, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. As palavras levaram Paulo de volta a um evento de meses atrás. De repente, este justo fariseu compreendeu por que sua consciência estava irrequieta. Paulo tinha suportado longas noites de agitação, atormentado por inquietação e confusão, pois tinha visto algo que o abalara até o âmago. Paulo tinha acompanhado o apedrejamento do apóstolo Estevão. Creio que Paulo lembrou do olhar na face de Estevão diante da morte. Estevão tinha uma expressão celestial, uma presença santa em torno de si, e suas palavras tinham tanto poder, eram penetrantes e cheias de poder de convencimento. Este homem humilde não se importava nem um pouco com a aprovação do mundo. Ele não estava impressionado com as autoridades religiosas. Ele não tinha medo da morte. Tudo isso expunha o vazio da vida de Paulo. Este fariseu dos mais devotos percebeu que Estevão tinha algo que ele não possuía. Paulo tinha tido contato face a face com um homem totalmente submisso a Deus, e isto
o tornou infeliz? Provavelmente ele pensou: eu me preparei durante anos lendo as Escrituras, mas este homem, sem estudos, proclama a palavra de Deus com autoridade. Eu tive sede de Deus toda a minha vida, mas Estevão tem o próprio poder do céu, mesmo ao morrer. Ele claramente conhece Deus, como jamais encontrei outra pessoa. Todavia, todo esse tempo, estive perseguindo a ele e aos seus companheiros. Paulo sabia que estava faltando algo em sua vida. Ele tinha conhecimento de Deus, mas nenhuma revelação própria, como Estevão. Agora, de joelhos e tremendo, ele ouve estas palavras do céu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 9:5. Foi uma revelação sobrenatural, e as palavras viraram o mundo de Paulo de cabeça para baixo. Creio que a estas alturas ele deve ter ficado durante horas sobre sua face, chorando, como que dizendo: eu estava totalmente enganado. Gastei todos estes anos com educação e estudo, praticando boas obras, mas o tempo todo eu estava no caminho errado. Jesus é o Messias. Ele veio, mas eu não o conheci. Todas aquelas passagens em Isaías fazem sentido agora. Eram a respeito de Jesus. Agora tenho o que Estevão possuía. Ele tinha um conhecimento íntimo de Cristo. A Escritura diz: trêmulo e assustado, Paulo disse: Senhor, que queres que eu faça? Atos 9:6. A conversão de Paulo foi uma obra dramática do Espírito Santo. E que convertido incomum foi este homem! Ele era o perseguidor do povo de Deus. Seu testemunho seria uma evidência poderosa e irrefutável para o Evangelho de Jesus Cristo. Certamente Deus iria usar Paulo de maneiras incríveis. Levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Atos 9:6. Tente imaginar Paulo então. Este fariseu com alto grau de escolaridade estava agora emudecido e cego. Ele teve de ser conduzido à cidade pelos amigos. Parecia que tudo na sua vida tinha desmoronado. Mas a realidade é a seguinte: Paulo estava sendo conduzido pelo Espírito Santo a uma vida de renúncia. Quando ele pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Seu coração estava clamando: Jesus, como posso servir-te? Como posso te conhecer e agradar? Nada mais importa. Tudo que tenho realizado na minha carne é estrume. Tu és tudo para mim agora. Paulo passou os 3 dias seguintes jejuando e orando. Todavia, nenhuma palavra veio do céu. Ele tinha ensinado e pregado a outros, mas nenhum dos seus conhecimentos podia ajudá-lo. Ele estava totalmente fragilizado. Ele deve ter orado: ó Deus, tu me destes um desejo tão grande em conhecer-te. Por favor, mostra-me o que fazer. Estou tão cego e confuso, nada faz sentido. Digo a todo seguidor consagrado a Jesus: preste atenção a esta cena. Aqui está um modelo para a vida de renúncia. Quando você decidir a se aprofundar em Cristo, Deus colocará um Estevão no seu caminho. Ele o confrontará com alguém cujo semblante tem o brilho de Jesus. Esta pessoa não está interessada nas coisas do mundo, não se preocupa com os aplausos dos homens. Ela se preocupa apenas em agradar ao Senhor. E a vida dela vai expor a complacência e as concessões que você tem feito, condenando-o seriamente. Assim como Paulo, você sentirá repentinamente a sua falência. Perceberá que, independente de quantas boas obras tenha procurado realizar, você não encontrou Jesus e terminará num beco sem saída,
confuso, desorientado, incapaz de dar um sentido a toda a revelação anterior, mas será tudo um agir de Deus, e ele o levará a este estado de total desamparo. O caminho da renúncia leva a muito sofrimento. Este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos 9, 15 e 16. Paulo recebeu a promessa de um ministério frutífero, mas teria que suportar grandes sofrimentos para realizá-lo. Sofrimento é um assunto amplo, incluindo muitos tipos diferentes de dor, agonia física, angústia mental, aflição emocional, dor espiritual. De acordo com as Escrituras, Paulo experimentou cada uma delas. Ele sofreu um espinho na carne, naufrágios, apedrejamentos, açoites, roubos, enfrentou rejeição, zombaria, mexericos maliciosos, suportou perseguições de todos os tipos e, às vezes, sentiu-se perdido, confuso, incapaz de ouvir algo de Deus. Este modelo de sofrimento da vida de Paulo não será experimentado por todos que buscam a vida de renúncia, mas, de alguma maneira, todo crente consagrado irá se defrontar com a dor, e há um propósito atrás de tudo isso. Veja, sofrimento é uma área da vida sobre a qual não temos controle, é a área da qual aprendemos a nos render à vontade de Deus. Eu chamo este sofrimento de escola da renúncia. É um local de treinamento onde, como Paulo, caímos sobre nossas faces e terminamos clamando: Senhor, não dá para aguentar isso. Ele responde: bom, deixe comigo, entregue tudo a mim, corpo, alma, mente, coração, tudo, confie plenamente em mim. Se você tomar o caminho da renúncia, da submissão completa, sofrerá muito mais do que o cristão mediano, complacente. Se um crente que faz concessões sofre, é apenas para o seu benefício? O Senhor pode estar usando a dor para desabituá-lo de algum pecado particular, e ninguém mais vai aprender com as suas lições. Mas se você deseja a vida de renúncia, o seu sofrimento eventualmente se tornará um grande conforto para outros. Paulo afirma: bendito seja o Deus, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. 2 Coríntios 1, do 3 ao 6. Paulo está falando aqui de sofrimentos que são permitidos por Cristo. Nosso Senhor permite estas dores nas nossas vidas para nos tornar testemunhas da sua fidelidade diante dos outros. Ele quer confirmar que é o Deus de toda consolação. O objetivo do nosso sofrimento não é apenas nos levar a uma completa entrega à sua vontade, também é para a vossa, dos outros, consolação e salvação. Resumindo, os maiores ministérios de consolação são fruto dos nossos maiores sofrimentos. O caminho da renúncia
leva a uma única ambição. Paulo não tinha outra ambição, outra forma que o impulsionava na vida do que esta, que possa ganhar a Cristo. Filipenses 3:8. Conheço um jovem pregador, homem de Deus, que tem amizade com muitos outros pregadores jovens pelo país inteiro. Perguntei-lhe qual ele considerava ser o maior problema entre seus companheiros. Ele disse: a pressão para ser bem-sucedido. Sua resposta me espantou. Eu sabia que a busca do sucesso é comum na sociedade secular. Então também é uma praga na igreja? Ele explicou: ministros jovens acham que precisam produzir grandes números na sua igreja imediatamente. Eles sentem uma forte pressão para apresentar crescimento da noite para o dia. Isso também é um problema para os ministros mais antigos. Eles vêm trabalhando arduamente durante anos, esperando ver sua igreja crescer. Quando então uma nova igreja de um pastor jovem começa a crescer, os mais velhos se sentem pressionados a conseguir o mesmo. Eles correm para conferências sobre crescimento de igrejas, procurando técnicas para aumentar seus números. Já perdi a conta de quantas cartas tenho recebido que dizem basicamente o seguinte: nosso pastor acaba de retornar de uma conferência animado com uma nova fórmula de sucesso. Diz que nossos cultos precisam ser mais amigáveis com pecadores. Então ele alterou completamente o louvor, bem como os sermões. É um lugar diferente agora. Alguns meses atrás, o Espírito Santo se movia poderosamente aqui, mas agora as pessoas estão saindo porque o Espírito foi embora. Um pastor ficou perplexo diante do conselho de um especialista em crescimento de igrejas. Este lhe disse: sua igreja não pode crescer se Jesus é tudo o que você oferece. Este especialista omitiu Cristo. A resposta a qualquer problema da igreja está prontamente disponível, mas este homem não a conheceu. Como? Ele se afastou justamente da ambição que Paulo diz ser necessária: ganhar a Cristo. Pelos padrões atuais de sucesso, Paulo foi um fracasso total. Ele não construiu nenhum prédio, ele não tinha uma organização e os métodos que ele usava eram desprezados por outros líderes. Na verdade, a mensagem que Paulo pregava ofendia muitos de seus ouvintes. Às vezes foi até apedrejado por isso. Seu assunto? A cruz. Jovens ministros têm dito: irmão David, você é um sucesso. Você tem um ministério pelo mundo todo. Você pastoreia uma mega igreja. Até escreveu um best-seller. A sua reputação é para a vida toda. Bem, e eu? Por que não posso ir pelo mesmo caminho? Às vezes tenho me sentido tentado a responder: mas eu paguei um preço. Você não conhece os sofrimentos que passei nesta caminhada? Não, esta não é a resposta. O fato é que conheço homens bem mais piedosos que eu, que sofreram bem mais do que poderia sequer imaginar. Foram fiéis e consagrados, suportando terríveis sofrimentos, alguns até a morte. Todavia, os nomes destes homens não são conhecidos pelo mundo afora. Esta não é absolutamente a questão. Quando todos estivermos diante de Deus no julgamento, não seremos julgados segundo nossos ministérios, nossas realizações ou o número de convertidos. Haverá apenas uma medida para o sucesso neste dia. Nossos corações estavam totalmente entregues a Deus? Pusemos de lado as nossas próprias vontades e prioridades para aceitar as dele? Sucumbimos à pressão dos outros e seguimos a multidão? Ou buscamos apenas a ele para nos guiar? Corremos de um curso para o outro, procurando um objetivo na vida? Ou encontramo-nos
a nossa realização nele. Eu tive o chamado para pregar a palavra de Deus desde os 8 anos de idade, e posso dizer honestamente que, durante toda a vida, minha maior alegria tem sido ouvir o Senhor. Eu sei que quando estou diante das pessoas para pregar, estou divulgando uma mensagem que Deus me deu, e esta mensagem precisa trabalhar na minha própria alma antes de me atrever a pregá-la a outros. Este é o caminho, ande por ele. Agora, aos 70 anos, tenho apenas uma ambição: aprender mais e mais e dizer apenas as coisas que o Pai me dá. Nada que digo ou faço de mim mesmo vale alguma coisa. Quero poder afirmar: sei que meu Pai está comigo, pois faço apenas a sua vontade. O caminho da renúncia traz contentamento onde quer que você esteja e com o que for que possua. Muitos cristãos vivem descontentes continuamente, nunca estão satisfeitos com o que têm, estão sempre olhando para o futuro pensando: se conseguir pelo menos fazer isto ou ter aquilo, estarei feliz, mas sua realização nunca chega. Contentamento foi um enorme teste na vida de Paulo, afinal, Deus disse que o usaria poderosamente. Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Atos 9:15. Quando Paulo inicialmente recebeu esta comissão, logo nas sinagogas, pregava que Jesus era o Filho de Deus. Atos 9:20. O apóstolo ficava mais ousado a cada sermão. Saulo, porém, se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Atos 9:22. O que aconteceu em seguida? Os judeus deliberaram entre si matá-lo. Atos 9:23. Seria o fim ao chamamento a Paulo para pregar aos filhos de Israel. Eles não só rejeitaram sua mensagem, mas tramaram sua morte. Que início desastroso para um ministério que Deus disse que seria poderoso. Paulo então decidiu ir a Jerusalém para se encontrar com os discípulos remanescentes de Jesus, mas todos o temiam, não acreditando que fosse discípulo. Agora Paulo enfrentava uma rejeição ainda pior. Seus próprios irmãos em Cristo o rejeitavam. Finalmente, Paulo raciocinou assim: ao menos posso alcançar os gentios. Todavia, quando um proeminente gentio, Cornélio, procurou um pregador para compartilhar o evangelho, ele não pediu a Paulo. Em vez disso, se dirigiu a Pedro. Sem dúvida, Paulo ouviu as notícias gloriosas vindas da casa de Cornélio. O Espírito Santo desceu sobre os gentios. O Senhor revelou Cristo a eles. Posteriormente, na conferência de Jerusalém, Paulo teve de ouvir Pedro declarando: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Atos 15:7. Aparentemente, Deus tinha determinado que o avivamento entre os gentios viria através de outra pessoa. Pelo que Paulo percebia, ele estaria de fora, observando as coisas acontecerem. O que você acha que passou pela cabeça de Paulo ao vivenciar estas coisas? A verdade é que, através de tudo isso, o desapontamento, a dor, as ameaças à vida, Deus estava ensinando ao seu servo uma coisa crucial. Paulo estava aprendendo a ter contentamento, gradualmente, passo a passo. Mais tarde, quando Paulo pregou em Antioquia, sua mensagem foi contestada pelos líderes judeus. Então Paulo declarou: eis que nos voltamos para os gentios. Atos 13:46. Paulo pregou lá aos não-judeus, e muitos se converteram, e divulgava-se a palavra do Senhor
por toda aquela região. Mas antes que pudesse saborear a vitória, os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora da sua região. Atos 13:50. Em seguida, Paulo voltou sua atenção para Icônio. Ao pregar lá, mais uma vez creu uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Atos 14:1. Um avivamento caiu sobre a cidade, mas novamente houve um montim tanto dos gentios como dos judeus, justamente com as suas autoridades, para os ultrajarem e apedrejarem. Atos 14:5. Você pode imaginar a confusão e o desencorajamento de Paulo? A cada movimento, o seu chamado parecia frustrado. Deus lhe havia prometido um ministério de evangelização com muitos frutos, mas cada vez que pregava, ele era amaldiçoado, rejeitado, agredido, apedrejado. Como ele respondia? Aprendia a viver contentamente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Paulo não questionava nem reclamava. Ele buscava saber quando chegaria a pregar a reis e governadores. Ele dizia basicamente: posso não estar vendo agora o que o Senhor me prometeu, mas estou avançando pela fé, pois estou contente em ter Jesus. Por causa dele, posso viver cada dia ao máximo. O contentamento de Paulo em qualquer situação era o resultado de uma vida submissa. Paulo não tinha pressa de ver tudo cumprido na sua vida. Ele sabia que tinha uma pétrea promessa de Deus e se apegou a ela. No momento, ele estava contente em poder ministrar em qualquer lugar que estivesse, testemunhando a um carcereiro e a um marinheiro e a algumas mulheres na beira do rio. Este homem tinha uma missão de âmbito mundial. No entanto, era fiel no testemunhar de um a um. Paulo também não tinha ciúmes de pessoas mais jovens que pareciam deixá-lo para trás. Enquanto eles viajavam o mundo, ganhando judeus e gentios para Cristo, Paulo estava na prisão, era obrigado a ouvir notícias a respeito de grandes multidões sendo convertidas por homens com os quais ele tinha discutido sobre o evangelho da graça. Mas Paulo não os invejava. Ele sabia que uma pessoa entregue a Cristo pode viver tanto na escassez quanto na abundância. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, tendo, porém, alimento e com nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6, do 6 ao 8. O mundo hoje poderia dizer a Paulo: você está no fim da vida agora. Todavia não tem economias, nem investimentos, tudo que tem é uma muda de roupa. Eu sei qual seria a resposta de Paulo: ah, mas eu ganhei a Cristo, de fato tenho a verdadeira vida. Mas o diabo está te importunando continuamente, Paulo. Você vive em dor constantemente. Na verdade, você sofre mais do que qualquer outro que conheço. Como pode ser isto? Paulo responderia: eu me glorio nas minhas aflições. Quando estou fraco, aí é que na verdade estou mais forte. Não meço minha força pelos padrões do mundo, mas pelos do Senhor. E quanto a seu rival Apolo, ele tem a atenção das massas, mas você ministra apenas a pequenos grupos, ou mesmo uma pessoa. Apolo é um orador eloquente, mas a sua fala é desprezível, Paulo. Paulo diria: nada disso me incomoda, eu não busco a glória nesta vida, tenho uma revelação da glória que me aguarda. E quanto à promessa que Deus lhe deu, ele disse que você testemunharia diante de reis. A única vez que o fez, estava acorrentado. Você teve de pregar enquanto estava preso. Onde está
o cumprimento da promessa de Deus em sua vida, Paulo diria: meu Senhor manteve sua palavra em mim. Não foi do modo que eu esperava, mas do jeito dele. Indiferente às minhas correntes, preguei Cristo em plenitude. E olha, aqueles dirigentes foram tocados. Quando terminei a pregação, eles tremiam. O Senhor me favoreceu da sua maneira. Paulo, você acabou sendo um tolo. Todos na Ásia se voltaram contra você. Quanto mais você ama outros, menos é amado. Você trabalhou todo esse tempo para construir a Igreja de Deus, mesmo fazendo tarefas humildes. Mas ninguém valoriza isso. Mesmo os pastores que você instruiu agora zombam de si. Alguns até lhe baniram de seus púlpitos. Por que você continua neste ministério? Você não tem sido sucesso em nenhum sentido da palavra. E Paulo, eu já deixei este mundo com todas as suas ambições e bajulações. Não necessito dos louvores dos homens. Veja, eu fui arrebatado ao paraíso. Ouvi palavras inefáveis, palavras que não são lícitas ao homem proferir. Portanto, você pode ter toda a competição deste mundo, com todas as suas rivalidades. Eu decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Posso lhe dizer, eu sou o vencedor, eu achei a pérola de grande valor. Jesus me concedeu o poder de entregar tudo e de tomar novamente. Bem, eu entreguei tudo e agora uma coroa me aguarda. Tenho apenas um objetivo nesta vida: ver meu Jesus face a face. Todos os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a alegria que me aguarda. Que os nossos corações possam ser como o de Paulo, enquanto buscamos a vida de renúncia. David Wilkerson. Glória a Deus, que palavra poderosa! Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Deus te abençoe. Amém.